Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Essa é a oração pela conversão de alguém. Muitas vezes nós não conseguimos perceber que Deus pode mudar a vida das pessoas. Ele pode mudar a vida dessa pessoa que convive com você. Ele pode converter, Ele pode curar, Ele pode tudo, Ele é Deus. Então agora nós vamos rezar. Você vai se colocar em oração, em batalha, pela salvação e pela conversão dos seus. Se você é novo, nova aqui no canal, te peço por gentileza, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome dos familiares, das pessoas que você deseja que sejam alcançados pela graça de Deus, convertidos, convertidas, que nós vamos rezar também nessas intenções. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família, tu e a tua casa. É uma promessa de Deus, querido filho, querida filha. Você que está cansado, cansada, com esse marido no vício, na bebida, no adultério, com essa esposa errante, com esse temperamento difícil, ou talvez também no adultério, no vício, com esse esposo na depressão, ou essa esposa na depressão, com esse familiar doente, com esse filho nas drogas, longe de Deus, na prostituição, em uma vida errada. Talvez é o seu pai, a sua mãe, que não aceitam Jesus, que não se convertem. Talvez é por um patrão que você quer rezar, por um funcionário. Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode mudar a sua família. O que você não pode fazer, Deus pode, Deus faz. Mas é preciso que nós nos coloquemos em oração. É preciso que nós nos coloquemos na brecha. É preciso que nós nos coloquemos diante de Deus em oração, porque as vitórias, para elas alcançarem o plano material, elas precisam primeiro ser conquistadas no plano espiritual. Então eu convido você agora a não só ouvir, assistir, receber essa oração, mas a rezar comigo ativamente. Ativamente. Porque Deus não quer que você receba, escute passivamente. Não, você vai rezar junto com o Padre. Você vai se colocar em batalha, em combate por essa pessoa. Porque existe uma lei no mundo espiritual, um princípio espiritual, que você, como familiar dessa pessoa, se for alguém da sua família, óbvio, você tem autoridade espiritual sobre ela. Você tem poder de intercessão sobre ela. Às vezes até mais que um consagrado. Porque existe um vínculo de sangue. E Deus lhe deu poder para interceder por essa pessoa. Deus lhe deu autoridade para rezar por essa pessoa. Então agora eu convido você a, com muita seriedade, entrar nessa oração. Se você está fazendo outras coisas, se você está com o celular, preocupado, preocupada, com outras coisas, se você está preocupado com a conta para pagar, a comida para fazer, as mensagens que você tem que mandar, por 5 minutos, deixa isso agora. Deixa essas mensagens, deixa esses compromissos, deixa esse trabalho e entra na oração. Eu te convido agora a dizer diante de Jesus: nós estamos na presença de Deus
a dizer o nome dessas pessoas pelas quais você quer rezar. O nome delas. Eu vou dar esse espaço em silêncio e vai dizendo uma a uma. Se é pela família do pai, da mãe, do esposo, da esposa, diga o sobrenome dele. Vai dizendo: Jesus, eu te apresento a família Silva, te apresento a família Souza, eu te apresento a família Santos. Vai dizendo ao Senhor. Ou eu te apresento o meu pai José, a minha mãe Sebastiana, o meu irmão Francisco, o meu esposo Flávio, a minha esposa Maria Vitória. Vai apresentando ao Senhor, vai dizendo o nome dessas pessoas. Vai dizendo. Diga uma por uma, sem medo. Também se você nunca rezou assim, não está acostumado, não está acostumada, não tenha medo. Seja ativo, ativa agora na oração. Vai dizendo. E após dizer o nome de todas essas pessoas, você vai agora repetir depois do Padre essa oração. Mas repita de verdade, diga com ênfase. Senhor Jesus, eu te apresento agora esta pessoa, ou estas pessoas. Diga agora o nome da pessoa ou das pessoas. Senhor Jesus, eu te entrego essa vida. Vai repetindo depois de mim. O Padre vai falar e vai deixar esse espaço para você repetir. Jesus, eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que o Senhor pode curar e converter essa pessoa. E eu clamo em teu nome, Jesus. Alcança esse coração. Muda essa vida. Conquista essa alma para ti. Eu sei, Senhor, que a falta de conversão é no fundo uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual. Por isso eu imploro, Jesus, liberta esta pessoa da cegueira e da surdez que não a deixam te ver, te ouvir, perceber a tua presença, o teu amor. Senhor, visita esta pessoa agora. Realiza a conversão do seu coração para que ela se torne o que o Senhor quer, o que o Senhor espera. Liberta, Jesus, em teu nome, essa pessoa das garras do inimigo, das garras do pecado. Talvez essa pessoa já esteja tão afundada no lodo, no fundo do poço. Mas eu peço, vem libertá-la, vem convertê-la, liberta de toda contaminação espiritual, liberta da influência do ocultismo, das falsas doutrinas. Liberta essa pessoa, Senhor, dos pecados sexuais, de impureza, do adultério. Liberta essa pessoa, Senhor, do vício, da bebida, da droga, dos jogos. Liberta essa pessoa de todo o mal que
todos os espíritos maus que invocaram sobre esta pessoa sejam expulsos agora, em nome de Jesus. Que todo pacto e consagração ao mal, malefício, feitos para essa pessoa, que sejam quebrados e desfeitos agora, em nome de Jesus. Liberta essa pessoa, Senhor, da imaturidade, dos apegos infantis, da preguiça de trabalhar, da preguiça moral de te seguir e de abandonar o que é errado. Vem salvar esse coração. Vem ressuscitar a fé, a esperança, o amor no coração e na alma desta pessoa. Liberta-a das compulsões, das ideologias, das mentiras, do orgulho, da vaidade, dos raciocínios e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu sei, Senhor, que na batalha espiritual eu preciso usar armas espirituais. Por isso, pela força da oração, pelo poder do Teu nome, Jesus, eu suplico que as muralhas caiam, que as correntes sejam quebradas e que a libertação e a conversão aconteçam na vida dessa pessoa. Que ela te enxergue, Senhor. Que ela te ouça. Que ela seja agora batizada no Teu Espírito Santo. Que ela tenha agora um encontro pessoal com Cristo. Que ela seja restaurada nos seus afetos. A minha família é Tua, Jesus. Repita isso com fé. A minha família é Tua, Jesus. O mal não tem mais poder sobre a minha casa, sobre os meus bens. Você que é casado, sobre o meu casamento, você que é pai, mãe, sobre os meus filhos. Repita com fé: eu sou de Cristo Jesus. A minha família é de Cristo Jesus. E hoje o Senhor me liberta de todo o mal, para a glória do Seu nome. Vem, Espírito de Deus, batizar, encher a mim e a minha família.
eu confio, Senhor, no Teu poder. Obrigado porque o Senhor ama essa pessoa. O Senhor a quer salva, curada, liberta e feliz. Obrigado porque, por mais que essa pessoa tenha me ferido, ela não é minha inimiga. Ela é uma filha, um filho teu. E por ela eu vou lutar. Pela minha família eu vou lutar. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Querido filho, querida filha, que bom que você rezou ativamente com o Padre, repetindo, fazendo essa oração. Mas no combate espiritual, as armas precisam ser espirituais. Então, eu te incentivo a todos os dias voltar e fazer essa oração pela sua família e mais, a ter todos os dias no mínimo meia hora de oração pessoal pela sua família, pela conversão dessa pessoa. Talvez a oração com a Bíblia no seu quarto, talvez visitando o Santíssimo Sacramento. Que oração poderosa diante do Santíssimo, é Deus vivo. Talvez rezando o rosário, o terço, mas entre num combate de intercessão pelos seus. Talvez a oração na madrugada tem muito poder diante de Deus. Em tempos críticos de batalhas espirituais, nós temos que usar armas fortes, armas pesadas, armas poderosas em Deus, armas espirituais. Eu aconselho também a prática do jejum às sextas-feiras. O jejum é um instrumento espiritual muito poderoso. O próprio Jesus nos disse que certos espíritos maus, que certos males, só poderiam ser curados e libertos pelo poder do jejum. Então jejue por essa pessoa. Não espere a sua família cair, esses relacionamentos quebrarem para você acordar. Acorde agora. O Espírito Santo está acordando espiritualmente, despertando espiritualmente muitas pessoas agora, para entenderem que a batalha é espiritual e as armas precisam também ser espirituais. Não adianta só brigar, cobrar. Reze. Quando você age, o céu reage. Quando os seus joelhos tocam o chão, você toca o céu. Não desista de lutar pela sua família, pelos seus. Deus é contigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sua família, as pessoas pelas quais você rezou nesse momento, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a deixar o seu like, o seu joinha, a sua curtida nesse vídeo e a compartilhar o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. E deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Nós vamos rezar. Aqui, a família do canal do Padre Adriano Zandoná, vamos interceder por essas intenções. Somos uma família. Aqui nós rezamos uns pelos outros, pelas intenções de uns e outros, uns dos outros. E também convido você a se inscrever no canal, se você não é inscrito. Venha fazer parte da nossa família. Deus abençoe você. Senhor, muito obrigado pela Tua presença santa, a Tua presença que traz paz, calma, que
traz serenidade para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. E no Senhor nós podemos descansar. No Senhor nós podemos confiar. A nossa alma pode descansar em Ti. A nossa mente agitada, ansiosa, nosso coração preocupado com tanta coisa, pode somente descansar em Ti. Obrigado, porque Tu és bom, Senhor. O Senhor cuida de nós, do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque não estamos sós em meio às nossas batalhas, às nossas lutas. Senhor, muito obrigado pelo Salmo 94, versículo 19, que diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o Teu consolo trouxe alívio à minha alma. É essa experiência que nós queremos fazer nesse momento, Senhor. Pelo poder do Teu nome, Jesus, visita-nos agora. Pelo poder do Teu nome, Senhor, liberta-nos da ansiedade, da agitação na mente, os pensamentos que não param. Liberta-nos da ansiedade. Liberta-nos também dessa agitação no coração, Senhor. Essa taquicardia, essa agitação, a gente não consegue nem respirar direito muitas vezes, ó Deus. Liberta o nosso coração. Liberta o nosso coração das preocupações exageradas, Senhor. Estamos preocupados com tantos detalhes, mas o Senhor cuida de tudo. Estamos preocupados com o futuro, mas o Senhor já está lá no futuro. Não temos que ter medo. A ansiedade não resolve o problema de amanhã, mas ela rouba a nossa força de hoje, nossa alegria de hoje, nossa disposição de hoje. Liberta-nos, Senhor, da ansiedade na mente. Desacelera os nossos pensamentos. Muitas vezes, Senhor, nem quando estamos dormindo a nossa mente para. Mas são tantos pensamentos, tantos sonhos, tanta informação na nossa mente que vai ficando desgastada, agitada, ansiosa, que não para. Liberta a nossa mente, Jesus. Pelo poder do Teu nome, do Teu sangue, arranca essa ansiedade da nossa mente. Nos ensina a ser mais sábios, Senhor. A acumular menos informação na nossa mente. Nos ensina a sermos mais sensatos, a assistir menos séries, a ter menos conexão com rede social, com aplicativo de interação social. Ensina-nos a relaxar. Ensina-nos a conectarmos-nos conosco mesmos, com o Senhor. Quantas pessoas, Senhor, com a mente esgotada, esse cansaço mental profundo. Liberta agora, Jesus, em Teu nome, esse filho, essa filha, com esse cansaço mental profundo. Liberta agora, Jesus, pelo poder do Teu nome, o nosso coração. Liberta o nosso corpo dos sintomas da ansiedade, das sequelas da ansiedade. Visita agora aqueles que sofrem com o transtorno do pânico, Jesus, e os liberta. Aqueles que sofrem com toque, transtorno obsessivo compulsivo, liberta-os, Jesus. A pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, liberta. Essa pessoa com essa fobia, com esse medo de elevador, de altura, liberta essa ansiedade que rouba a paz, Senhor. Quantas pessoas sem paz nesse momento por causa da ansiedade, por causa da preocupação exagerada, mas a Tua palavra nos diz, o Senhor nos diz no Evangelho de João: eu vos dou a minha paz. Nós queremos a Tua paz, Senhor. Enche o nosso coração com a Tua paz. Enche a nossa mente, o nosso corpo. Quantas pessoas, quantos filhos e filhas sentem no corpo
os reflexos da ansiedade mental, ansiedade do coração, dores. Essa pessoa não dorme mais direito, Senhor. Liberta dessa insônia, dessa preocupação que se tornou um modo de viver. Essa pessoa que não percebeu, mas que está viciada no celular, na descarga de dopamina que o clique, que a atualização do celular gera. Essa pessoa está refém desse estímulo. Ela não consegue ficar, Senhor, 20 minutos sem ver os aplicativos de comunicação, sem ver os grupos, sem checar suas redes sociais. Liberta agora, Senhor, dessa ansiedade. Quantos filhos e filhas esgotados, esgotadas, sofrendo com o burnout, com o esgotamento profissional. Quantas mães cansadas. Quantos pais cansados, quantas esposas cansadas, Senhor. Esposos cansados. Quantos profissionais cansados, médicos, enfermeiros, diaristas, padeiros, motoristas, pessoas que trabalham em 2, 3 empregos, professores cansados, pessoas desmotivadas, Senhor, no trabalho. Visita agora, liberta pelo poder do Teu nome. Essa pessoa, Senhor, ansiosa por causa dos problemas financeiros, as contas que ela tem que pagar e não tem o dinheiro. Liberta da preocupação e entra com a Tua providência, Senhor. Providencie o dinheiro que essa pessoa precisa para pagar essas contas. Abre as portas, essa pessoa ansiosa porque está desempregada. Liberta agora, cura. Cura a raiz da ansiedade em nós, Senhor. Muitas vezes a ansiedade nasceu por feridas que nós vivemos, complexos. Quantas pessoas são ansiosas porque no fundo elas não aceitam a si mesmas como são, não aceitam a própria aparência, o próprio corpo, o próprio temperamento, a própria história familiar, o próprio sobrenome, e com isso, essas pessoas querendo reprimirem aquilo que são, não aceitando a própria verdade, Senhor, elas acabam acumulando essa ansiedade, essa angústia, esse medo no coração. Vem e liberta, Senhor. Vá agora na raiz do que causa ansiedade em nós. Talvez a ansiedade começou em um trauma do passado, trauma de abuso, trauma de rejeição, de abandono. Talvez também a ansiedade começou numa situação na qual a pessoa se sentiu, Senhor, rejeitada, abandonada, não amada, não vista. Talvez a ansiedade começou numa situação na qual a pessoa teve que representar demais para ser aceita, encenar um personagem, usar uma fantasia quase para que as pessoas a aceitassem como elas são, como ela é. Para que tais pessoas fossem aceitas, Senhor, elas tiveram que encenar um personagem. Em casa elas não se sentiam à vontade, porque o pai não a aceitava como ela era, porque a mãe não o aceitava como ele era. E esse ato de sempre encenar um personagem foi machucando o coração, foi causando ansiedade, foi gerando feridas, Senhor. Vem curar em Teu nome, Jesus, a dor da não aceitação. Cura a ansiedade que nasceu nessa ferida emocional do passado, Senhor, nesse trauma, nessa traição, nesse medo. Sim, Senhor, como é duro viver certas experiências. Quantas pessoas agora rancorosas, magoadas. Quantas pessoas agora lembrando de fatos dolorosos do passado, de abusos, traições, abandonos. Essa pessoa confiou tanto na outra, mas foi deixada de lado, foi rejeitada, Senhor, como dói. Cura a ansiedade que nasceu nesses momentos específicos de dor, de trauma, de ferida, de traição. Cura, Senhor, esse coração ansioso, preocupado com o futuro, Senhor. Sim, essa pessoa que quer controlar tudo, Senhor, que quer que tudo saia sempre do jeito que ela planejou, mas isso não é possível. A vida não está tão na nossa mão assim como a gente acha.
E essa pessoa tem estado ansiosa, Senhor. Ela tem estado ansiosa porque ela quer controlar tudo. Ela quer que tudo saia sempre como ela imaginou, como ela planejou, mas isso não é possível. Toca nesse coração. Que essa filha, que esse filho seja menos perfeccionista. Que essa pessoa queira menos controlar tudo, mas que ela deixe nas suas mãos, Senhor. Que ela deixe a vida dela, os compromissos, os medos, os problemas nas tuas mãos, de Pai, porque o Senhor é capaz de cuidar. O Senhor é capaz de fazer o que essa pessoa não pode fazer. O Senhor é capaz de curar o que ela não pode curar. O Senhor é capaz de libertá-la onde ela não pode ser liberta. O Senhor é capaz de escrever uma nova história na vida dessa pessoa, Senhor. Ajuda-nos a não sofrer por aquilo que não nos compete, por aquilo que a gente não pode mudar. Se nós não podemos mudar, não é nosso, é teu. Ensina-nos a confiar no teu amor de Pai, a confiar na tua bondade. A tua palavra diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor cuida de nós. Os cabelos da nossa cabeça estão contados, nós valemos mais que os pardais, diz Mateus capítulo 6. O Senhor disse que o Pai alimenta, cuida. Nós valemos mais que os pássaros. O Senhor cuida de nós. A nossa vida antes de ser nossa é tua. A nossa família antes de ser nossa é tua, Deus. Os nossos sonhos antes de serem nossos, nós os entregamos a Ti, porque o Senhor é mais forte, mais poderoso. A nossa vida está nas Tuas mãos. Você agora que reza comigo, você pode repetir depois de mim. A minha vida, Senhor, está nas Tuas mãos. Você pode também repetir depois de mim. Eu confio em Ti. Repita de igual modo: o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Repita ainda: o que saiu das minhas mãos não saiu das tuas. Eu confio. Confia, filho. Confia, filha. A sua vida está nas mãos de Deus. Eu convido agora você a fazer uma oração de entrega junto comigo e depois uma oração de renúncia de toda e qualquer ansiedade. O Padre vai dizendo e você vai repetindo depois de mim. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti toda a minha ansiedade. Te entrego minhas dúvidas e medos. Te entrego as minhas preocupações e inquietações. Eu te entrego as minhas perguntas sem resposta, Deus. Eu te entrego meu passado, meu presente e meu futuro. Te entrego, Senhor Jesus, a minha família, os meus sonhos, os meus bens, os meus projetos, os meus problemas. Tudo que me causa ansiedade, eu te entrego agora, Senhor. Eu me abandono em Ti. Eu quero ser como uma criança, abandonada nos Teus braços de Pai. Eu não temerei o futuro, Senhor, porque o Senhor já está lá.
Eu não temerei o mal. Eu não temerei a solidão. Eu não temerei a ruína, porque Tu és o meu Deus, no qual confio inteiramente. Meu Deus, meu Senhor, eu me abandono em Ti. Os meus problemas são Teus. Tudo que saiu do meu controle, Senhor, é Teu. A insônia, a dificuldade de me concentrar, o pânico, a fobia, o toque, tudo eu entrego a Ti. Em Ti eu confio inteiramente. Em Ti eu me escondo, Deus. Tu és meu refúgio. Tu és minha fortaleza. Eu não temerei o mal. Agora, filha, você repete depois de mim essa oração de renúncia no nome de Jesus, mas você vai fazê-la com autoridade. Você vai fazê-la com convicção. Até mesmo se você estiver fazendo outra coisa, fazendo 3 coisas, 2 ao mesmo tempo, pare agora, se concentre para você fazer essa oração de autoridade e poder no nome de Jesus, renunciando à ansiedade e tudo que possivelmente a cause na tua mente e no teu coração. Repita comigo. Eu, diga o seu nome, Padre Adriano Zandoná. Repita depois de mim. Eu renuncio. Em nome e no poder de Jesus Cristo, a toda ansiedade, a toda perturbação mental e emocional. Eu renuncio ao desespero, à angústia, à inquietação, à preocupação. Eu renuncio à insônia. Eu renuncio a toda impaciência comigo mesmo. Neste processo que eu preciso enfrentar, eu renuncio ao desânimo, aos pensamentos e sentimentos suicidas. Eu renuncio ao pecado, que é a raiz de todo mal. Eu renuncio a todas as obras das trevas. Eu renuncio ao ocultismo, à invocação dos mortos, à invocação de espíritos. Eu renuncio a toda influência maligna na minha vida, a toda consagração ao mal que eu fiz ou que fizeram por mim. Eu renuncio. Eu renuncio a todo mal, de qualquer nome, espécie ou poder. Eu renuncio o que me prende ao passado. Eu renuncio à cegueira espiritual, à surdez espiritual. Eu renuncio às mentiras.
Eu renuncio o que não me deixa ver a verdade de Deus. Eu renuncio a todo espírito de morte, de culpa, de autocondenação. Eu renuncio a todo espírito de autodestruição, de autodesamor. Eu renuncio a todo sentimento de solidão, a todo ataque do mal contra a minha mente. Eu renuncio a toda falsa enfermidade. Eu renuncio a todo ciúme e inveja, palavras de maldição lançados contra mim. Eu renuncio ao que está na raiz da minha ansiedade. E, sobretudo, eu renuncio à desesperança que me cega, que me faz perder o rumo. Eu renuncio a todo esse mal. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda perturbação e ansiedade. Em nome de Jesus. E ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que todo esse mal deixe agora a mim e aos meus, e que vá aos pés da cruz, para que Jesus o encaminhe. E eu o proíbo de voltar, em nome de Jesus. Continue repetindo depois do Padre: Jesus é o meu único Senhor. Jesus é o único Senhor da minha vida, da minha mente, do meu corpo, da minha saúde, das minhas emoções, do meu futuro, passado e presente, da minha família. Jesus é o único Senhor. Eu te aceito, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. E eu peço agora: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, batiza-me agora, encha-me agora, batiza a minha mente, meu corpo, todo o meu ser. Vem desarmar, Espírito Santo, os gatilhos, os mecanismos da ansiedade em mim. Vem agir na minha mente, venha inibir a descarga excessiva de noradrenalina, a constante busca por dopamina. Vem, Espírito Santo, enche o meu cérebro, enche o meu corpo, enche o meu coração, minhas emoções. Enche-me com o dom da esperança. Enche-me de alegria, Espírito Santo. Batiza cada etapa da minha história. Preenche os espaços vazios em mim, no meu coração, nas minhas emoções. Espírito Santo, eu me consagro a Ti. Vem me encher, vem me batizar agora. Eu quero, eu preciso. Dá-me agora a graça do encontro pessoal com Jesus.
Venha transformar minha mente, meu ser por completo. Venha desacelerar o meu cérebro, Espírito Santo, e haja profundamente no meu coração. Faz-me uma pessoa nova. Enche-me, Espírito de Deus. Liberta-me da ansiedade. Enche-me de fé, esperança e paz. E eu concluo a nossa oração rezando o Salmo 90, Salmo de confiança. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que devasta ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua casa, porque aos teus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele, hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está, filho, filha, no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre o vosso coração, a vossa mente, o vosso corpo, a vossa alma, trazendo paz, libertação, cura, alegria, esperança, ânimo, coragem, fé, sobre você e sua família, e que permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que presente ter você rezando aqui comigo, filho, filha. Não saia aqui do canal sem se inscrever no canal. Inscreva-se, ative também o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar conteúdo novo, e deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que eu quero rezar por você, continuar rezando por você.
Não saia sem deixar nem que seja uma linha, 3 palavras de pedido de oração por alguém, por você mesmo, por uma situação, aqui nos comentários, tá bom? E compartilha também o link desse vídeo, essa oração poderosa, nos seus grupos de WhatsApp, com pessoas que precisam também receber essa bênção. E nunca se esqueça, sua vida está nas mãos de Deus. Ele te ama e cuida de você. Amém. Oração pela cura do medo. Comecemos rezando o Salmo 27, em algumas traduções, Salmo 26. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem eu terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa eu peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim no dia mau ele me esconderá na sua casa, na sua tenda, irá ocultar-me no recôndito do seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá, mas desde agora ele levanta minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo, com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz da minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca. A vossa face, Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante. Não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis. Nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho. Por causa dos adversários, guiai-me pela estrada reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos se levantam. Sei que eu verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o seu coração e espera no Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse salmo tão belo. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Não. Nós não precisamos ter medo porque o Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda na partida, na chegada. O Senhor nos guarda de noite, de dia. Ainda que um exército, como rezamos no Salmo, se acampe contra nós, nosso coração não precisa temer. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem ou não estejam conosco, o Senhor nos acolhe. Se estamos no abismo da depressão, do vício, do pecado, aí o Senhor vai para nos alcançar, para nos levantar, para nos redimir.
Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Se nós nos decidimos em voltar para o Senhor nos acolhe. Não existe dor que o Senhor não possa curar. Se estamos no abismo, ali o Senhor nos encontra. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a proteção da nossa vida. Perante quem nós tremeremos? Não. Nós não temeremos porque a nossa segurança és Tu, Jesus. És Tu, Espírito Santo, és Tu, Pai Criador. A nossa segurança é o Senhor. Não temeremos quando falarem mal de nós. Não temeremos na depressão. Sim, talvez tenhamos que enfrentar a depressão, o desemprego, a separação, a perda de alguém, mas enfrentaremos essa dor, esse sofrimento, confiando no Senhor, com os olhos fixos no Senhor, sem titubear, sem olhar para trás. Senhor, nós não aceitamos o medo como nosso conselheiro. Nós não aceitamos que o medo inspire nossos pensamentos. Em Teu nome, Jesus, nós não aceitamos que o medo domine as nossas emoções. Porque a especialidade do medo é roubar sonhos, é abafar a fé, é abafar a esperança, é sequestrar os nossos sonhos. Nós escolhemos não temer porque a nossa segurança é o Senhor. Nós escolhemos não temer porque Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ainda, Senhor, que as grandes águas irrompam contra nós, ainda que estejamos no meio das chamas, o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Nós confiamos. Nós não temeremos as ameaças dos homens. Nós não temeremos aqueles que matam o corpo somente, como o Senhor mesmo disse no Evangelho, mas não podem matar a alma. Nós não temeremos o desemprego, a depressão. Nós não temeremos quando tivermos que recomeçar. Nós não temeremos diante dos vícios que querem roubar a nossa paz, querem nos levar ao desespero, ao suicídio, ao desânimo. Nós não temeremos quando as pessoas nos abandonarem, porque o Senhor está conosco. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não tema, pois eu estou contigo. Não tenhas medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A tua promessa para nós, Senhor. Nós tomamos posse. Nós tomamos posse da tua promessa. O Senhor é a nossa luz e salvação. A quem temeremos? Nós não aceitamos a imposição do medo sobre nós. Nós não aceitamos que o medo abafe a nossa fé, Senhor, em Teu nome. Nós não aceitamos que o medo sequestre os nossos sonhos. Quantos filhos e filhas acorrentados por Satanás através do medo, Senhor. É um dos instrumentos do inimigo para roubar a nossa paz. Mas Jesus, pelo poder do Teu nome, nós suplicamos nessa noite, liberta-nos de todo medo, liberta-nos do espírito de medo, liberta-nos, Jesus, em Teu nome, do medo semeado em nós pela tentação, pelo mal, liberta-nos, Jesus, do medo da morte, do medo da solidão, liberta-nos, Jesus, do medo da pobreza, do medo do escuro, do medo de fantasmas. Liberta-nos, Jesus, do medo dos mortos, do medo de pessoas, do medo de roubos, do medo do futuro. Liberta-nos, Jesus, do medo de sermos abandonados e traídos. Liberta-nos. Liberta-nos do medo do Senhor. Quantas pessoas com medo de Deus, do medo do inimigo. O medo não é inspiração Tua, Senhor. O medo não é enviado por Ti. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Liberta-nos, Jesus, do medo que já se enraizou na nossa mente. Quantas pessoas neuróticas por causa do medo, extremamente preocupadas, apegadas a picuinhas, a bobeiras. Liberta-nos do medo, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Tapa as brechas na nossa mente. Tapa as brechas, Senhor, no nosso coração. Tapa as brechas no nosso cérebro, nos nossos pensamentos. Que o medo não impere mais sobre nós.
Que o medo não reine, Senhor, no nosso cérebro, no nosso pensar. Que o medo não reine mais na nossa vida. Liberta-nos, Jesus, do medo do inimigo, do medo do mal, do medo das obras das trevas. O inimigo é o Deus do medo, mas o Senhor é o Deus da esperança, da fortaleza, da alegria. Nós não aceitamos o reinado do medo na nossa vida. Nós renunciamos agora, Jesus, em Teu nome, a todo medo. Nós renunciamos, Jesus, agora em Teu nome, a todo desespero. Nós renunciamos, Jesus, agora em Teu nome, a toda angústia. Nós renunciamos, Jesus, agora em Teu nome, ao medo que nos acorrenta. Senhor, quantos filhos e filhas acorrentados pelo medo. Liberta-nos, Jesus. Sim, Senhor, quando eu rezava agora, o próprio Espírito Santo trazia à minha mente a imagem de pessoas com correntes. Me vinha essa imagem. Nos pulsos, nos tornozelos, suas presas pelo medo. O Senhor agora está libertando você dessa corrente do medo que te prendia, a bobeiras que não te deixava avançar. O Senhor agora liberta pessoas que tinham medo de lugares fechados, pavor, esse medo que gerou uma fobia. O Senhor está libertando você. Você que tinha um medo profundo da solidão, o Senhor te liberta agora. E você que tem que enfrentar nesse tempo na sua vida um grande desafio. Um desafio dentro de você, talvez lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra uma doença, você no tratamento, você com Covid, você com outra doença. Você com desafio externo, é o desemprego, é a empresa quase falindo, são as contas, problemas no casamento, problemas com os filhos distantes, nas drogas, problemas que você tem que administrar, familiares. A imagem que me vinha, a lembrança que me vinha, era de Davi e Golias. Davi pequeno, um jovenzinho, frágil, desacreditado. Golias, um grande guerreiro desde a sua juventude. Um grande guerreiro. Mas, veja bem, Davi, por mais que fosse pequeno, frágil, limitado, com grandes desafios diante de si, ele tinha a unção de Deus, ele tinha o favor de Deus, ele tinha a presença de Deus com ele. E com apenas 5 pedrinhas, com pedras, ele venceu o maior de todos os guerreiros que era conhecido naquela época, que era o gigante Golias. Talvez você hoje se sinta pequeno, filho, filha, mas não tenha medo. O Senhor está ungindo você agora. O Espírito Santo de Deus está ungindo você agora, com a mesma unção de Davi. Não tenha medo. Com Cristo você vai vencer. Não tenha medo. Com Cristo você vai vencer. Não tenha medo. Com Cristo você vai vencer. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do Golias, externo, interno, verdadeiro, imaginário. A unção do Todo-Poderoso está sobre você. E você vai vencer. Você vai vencer no nome de Cristo. Não tenha medo. Tenha fé. O Senhor é o teu guarda. Obrigado, Senhor, pela essa certeza. Obrigado por essa citação de Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: na qual o Senhor nos dá uma ordem. Eu vos ordeno, seja forte e corajoso, não te apavores, nem desanime, pois eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares, que você andar. É uma ordem de Deus. Não te apavores, não lances olhares desesperados.
pois eu sou teu Deus. Obrigado, Senhor, por essa unção que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado pela unção de Davi. Nós dizemos não ao medo, dizemos sim à fé, dizemos não ao medo, dizemos sim ao teu amor, mesmo tendo que enfrentar esse Golias do câncer, o Golias do recomeço depois da separação, o Golias da viuvez, da doença do ente querido, Golias desse vício no qual a pessoa recaiu de novo na droga, na bebida, no pecado. Não tenha medo, não teremos medo, porque o Senhor está conosco e mesmo quando nós caímos, o Senhor é a nossa luz, nós confiamos em Ti. Por isso eu peço, Senhor, encha-nos agora com o Teu Espírito. Encha-nos agora, Espírito Santo de Deus. Enche-nos agora com a Tua unção, Espírito Santo. Enche-nos agora com o Teu poder. Enche, Espírito de Deus, a nossa mente. Enche, Espírito de Deus, o nosso coração. Faz a fé ser forte dentro de nós. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo. Aumenta a nossa esperança. Liberta a nossa mente dos pensamentos de pavor, de medo, de desespero. Liberta o nosso coração do medo que gera taquicardia, que está ligado também à ansiedade. Liberta-nos desse medo do futuro. Liberta-nos do medo do passado, do medo das pessoas descobrirem nossos erros e nos destruírem. Liberta-nos, Espírito Santo, sobretudo do maior medo do ser humano, que é de não ser amado, porque Deus nos ama e vai nos amar para sempre. Vem, Espírito Santo, encha o nosso coração, encha cada etapa da nossa história. Não deixa espaço para o medo dentro de nós. Não deixa espaço para o medo, porque nós escolhemos ter fé. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que a gente ainda não vê. Então, Espírito Santo, nós acreditamos, escolhemos acreditar naquilo que a gente não vê. Nós escolhemos acreditar em Deus. Nós escolhemos acreditar na obra perfeita que Deus está preparando para nós. Nós escolhemos confiar no Senhor. Nós escolhemos acreditar em Deus, mesmo sem enxergar um desfecho positivo, razoável, satisfatório para a nossa situação. Nós escolhemos confiar em Deus. Nós escolhemos nos abandonar em Deus, mesmo quando nós não estamos enxergando. Ao contrário, Senhor. Ao contrário, Espírito Santo, às vezes nós só enxergamos o Golias, o gigante, o impossível diante de nós, o que nos limita, mas nós escolhemos crer mesmo sem ver, Senhor. Porque no barco da nossa vida, ainda que nós estejamos em águas agitadas, o barco da nossa vida está nas Tuas mãos, o mastro está nas Tuas mãos. Tu és o capitão, Tu és o Senhor que nos conduz. Nós não tememos o mar agitado, nós não tememos a tempestade. Jesus, Tu és a nossa segurança. Repita depois de mim: Jesus, Tu és a minha segurança. Repita ainda depois do Padre, vá repetindo depois do Padre: Jesus, Tu és a minha fortaleza. Jesus, Tu és a minha torre forte. Eu não temerei. Eu escolho acreditar em Deus. Eu digo não ao medo. Repita depois do Padre. Eu digo sim à fé. Eu creio na obra perfeita de Deus. Eu creio nos planos de amor de Deus para mim. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, Deus está no controle. E eu escolho confiar. Eu não temerei. Ainda que eu esteja vendo os inúmeros gigantes, ainda que o desfecho não seja positivo, mesmo diante dos medos, angústias, eu escolho confiar. Eu escolho me abandonar.
Eu escolho Deus e Ele me basta. Cura agora, Senhor, no nosso coração as feridas do medo. Cura agora no nosso coração as raízes que nos levaram aos sentimentos profundos de medo. O medo que saiu do controle, Senhor, que se tornou transtorno, que se tornou fobia. Cura agora, Senhor. Pelo poder do Teu nome, Jesus, cura em nós profundamente o medo que se tornou fobia, que dominou a nossa maneira de pensar. Sobretudo, Senhor, as pessoas que têm esse medo de não serem amadas, de serem rejeitadas, de não serem vistas, de não serem lembradas. Cura esse coração, cura o nosso coração e aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós cremos e confiamos, nós confiamos e cremos. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Não temeremos os ataques do inimigo, não temeremos os problemas financeiros, não temeremos diante dos problemas no casamento, diante da solidão, da solteirice. Não temeremos quando formos incompreendidos, porque o Senhor sempre nos acolhe, o Senhor sempre nos ama, o Senhor sempre acredita em nós, independente de quem tenha nos rejeitado. Tu és o nosso guarda. O Senhor nos guarda na partida e na chegada. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Sua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso guarda. A Ti toda honra, toda glória, toda adoração. Obrigado porque o Senhor nos guarda na partida, na chegada. O Senhor nos guarda em toda e qualquer situação. Em Ti nós estamos seguras, nos Teus braços de Pai. Nós não precisamos temer, não devemos temer. Tu és o nosso Senhor, nosso Deus. O Senhor é o nosso guarda. Nós confiamos, nós escolhemos confiar em Ti. Nós escolhemos não temer os inimigos carnais, corporais e espirituais.
nós escolhemos confiar em Ti, nosso Senhor e nosso Deus. Levanta-nos, liberta-nos do medo. Encha-nos agora com o Teu Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre, sobre vossa mente e vosso coração, vos libertando do medo, vos fortalecendo na fé. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E eu te peço, não saia daqui do canal, desse vídeo, sem se inscrever no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo. E deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não saia sem deixar, nem que seja uma linha, 3 palavras. Por quem, por que situação você quer rezar, que o Padre vai rezar por você. E compartilhe o link desse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, com pessoas que precisam. Com certeza vai ser uma bênção para muita gente. Não se esqueça, Ele te guarda, Ele cuida de você. Amém.